Boa tarde a todos que estão aqui participando dessa web palestra. O tema PIX no SUS em tempos de pandemia e eu com isso. Nós que estamos no SUS, que somos militantes das práticas integrativas e complementares, que batalhamos desde antes do 2000, desde a época da década de 80, né, em defesa de uma política nacional de práticas integrativas que contemplasse, né, da população, né, havia uma participação social muito importante que, junto com o movimento dos profissionais que defendiam essas práticas, houve então toda uma concepção, né, do termo práticas integrativas e complementares e como é que isso se deu, né, com o movimento de um diálogo com representantes técnicos do Ministério da Saúde que ouviram, né, todas aquelas recomendações das conferências nacionais de saúde, né, então desde a oitava conferência que haviam recomendações para a implantação das PICs no SUS, que vem lá da década de 80, e nós continuamos batalhando isso no SUS, nos serviços públicos de saúde. Eu sou a referência técnica das práticas integrativas em saúde da SEMO, Secretaria Municipal de Saúde de Vitória. Então a gente tem que começar lá, né, de toda a concepção, né, das políticas públicas, né? Eu fiz mestrado em políticas públicas e desenvolvimento local e sou especialista em homeopatia, professora da disciplina Medicina em Comunidade da EMESCAM, atuo como fitoterapeuta, homeopata do município de Vitória e fiz especialização em gestão de serviços e sistemas de saúde. No âmbito nacional, então, como a gente tem que se referir e tem que valorizar e tem que ir lá atrás, né? Foi desse conjunto de legislações que foram elaboradas, né, por técnicos, por especialistas, por estudiosos, por pesquisadores, e foram validadas, né, no conjunto dos atores, né, para que as práticas fossem implementadas. Nós temos várias legislações, vamos começar aqui pela de política de plantas medicinais, a qual eu participei, fiz parte do grupo de trabalho, né, que o Ministério chamou, convocou, isso lá em 2000, né, e em 2001, quando a coisa começou, e só em 2006 que a gente vê, então, a publicação, né, da Política Nacional de Plantas Medicinais e da Política Nacional de PIC. Tudo aconteceu dentro de um mesmo movimento. Então, havia uma unidade, havia um grupo de profissionais afinados, né, unidos, que junto com o Ministério da Saúde, com a equipe técnica do Ministério da Saúde, a coordenação técnica da área, né, então denominada, né, de práticas integrativas e complementares, implantou-se, então, e deu seguimento. Então, o SUS, ele é o espaço onde essas práticas, elas foram instituídas e são fortalecidas a partir das discussões que ocorrem para dentro desse grande sistema único de saúde que também foi defendido por nós naquela época, né? Esse campo das práticas integrativas, ele contempla vários sistemas médicos. Esses sistemas são complexos, né? Porque vai da medicina tradicional chinesa, a medicina antroposófica, o termalismo, a fitoterapia, né? E esses recursos terapêuticos, além desses sistemas, ainda existem os recursos terapêuticos
né, que são também denominados pela Organização Mundial da Saúde de medicina tradicional e complementar, ou medicina tradicional e alternativa, medicina tradicional, né, tem essas denominações dentro do documento do ano de 2002. E esses sistemas e recursos, eles envolvem abordagens que são diferentes do sistema biomédico, né? Eles buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e de recuperação da saúde. Então, por meio de quê? De tecnologias eficazes e seguras, sempre com ênfase na escuta acolhedora, no vínculo terapêutico forte que tem que existir e na integração do ser humano com o meio ambiente e com a sociedade. Então, as práticas também às vezes são chamadas de holísticas, não é? De integrativa, só medicina integrativa, né? O marco legal, então, dessa política nacional de práticas integrativas foi o ano de 2006, com a portaria número 971, de 3 de maio, né? Então, todo ano a gente comemora em maio o aniversário dessa política, aonde tudo começou, 2006, né? E a gente não pode esquecer que nós estamos, né, engajados nessa questão da pandemia também, mas a nossa orientação sempre foi as estratégias da Organização Mundial da Saúde, né? E a Organização Mundial da Saúde, no último documento de 2014 até 2023, ela orienta e incentiva a regulamentação e a utilização dessas práticas como tratamento complementar nos sistemas de saúde. Se a gente for olhar para, né, na introdução ainda, né, olhar o que o Ministério informa sobre, né, as práticas integrativas lá no site do Ministério, tem lá, né, o Programa Nacional de Melhoria do Acesso avaliou mais de 30 mil equipes de atenção básica e demonstrou 14 práticas que estavam presentes no sistema de saúde. Isso no segundo ciclo, né? Acho que 2014, por aí. Esqueci de botar a data ali, mas eu creio que foi por aí, né? Avançou-se um pouco mais, e em 2017, uma portaria, né, 849, ela inclui um rol de outras práticas, aí incluindo a arte-terapia, ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, Shantala, terapia comunitária, integrativa e yoga. E em 2018, uma portaria também do Ministério, a 702, reconhece também aromaterapia, apiterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, medicina antroposófica e antroposofia aplicada à saúde, ozonioterapia, terapia de florais, termalismo e crenoterapia. E mais adiante, né, para respaldar então a questão, né, desse momento de pandemia, em maio de 2020, a Coordenação de Práticas Integrativas do Ministério da Saúde envia um e-mail, né, para as coordenações estaduais, que reenviam para as áreas técnicas e coordenações municipais um e-mail, né, orientando como é que, nesse momento da pandemia, as práticas integrativas podem contribuir no cuidado e o autocuidado integrativo, tanto de usuários quanto de profissionais da saúde, auxiliando na manutenção da qualidade de vida e melhoria de sintomas físicos e mentais. E faz toda a orientação para que não haja tanto risco, e orienta que a maioria das atividades, das práticas integrativas em conjunto, né, que são em grupo, elas não aconteçam, né, e que se mantenha o isolamento social
e nesse aspecto elas solicitam, recomendam que sejam tomados todos os cuidados, né, com o risco de transmissão do vírus. Consequentemente, o Conselho Nacional de Saúde faz uma recomendação, né, a recomendação 041, que está lá no site do Conselho Nacional de Saúde, recomenda ações sobre o uso das práticas integrativas e complementares durante a pandemia da Covid e solicita ao Ministério da Saúde que proceda ampla divulgação das evidências científicas referentes às PICs durante a pandemia, né? E isso é muito importante, porque nós estamos num momento onde as práticas estão crescendo nos municípios, né? A gente sabe, né, que existe um interesse muito grande dos profissionais para exercerem as práticas e existe também um conhecimento dos usuários da importância dessas práticas para o cuidado em saúde, o cuidado integrativo em saúde, e cada vez mais há uma procura por essas práticas. Então é importante, né, que essa solicitação do Conselho Nacional ao Ministério foi muito importante. Por quê? Porque existe no Ministério, dentro do Conselho Nacional de Saúde, uma comissão nacional dentro do Conselho que discute práticas integrativas e complementares, né? Então, é importante, né, a gente entender o processo. Então, com isso, quer dizer, nós, referências técnicas, nós, atores em PICs, nós precisamos, nesse momento de pandemia, também fazermos isso, fazer uma ampla divulgação das possibilidades das PICs referente à pandemia, né, com relação à Covid-19. Então, assim, como que a gente pode, né, no dia a dia lá, porque assim, eu recebi telefonemas de colegas, inclusive, né, de outros municípios, em dúvidas com relação a essa questão de como fazer, como proceder, e perguntando, Riqueta, como é que você está fazendo aí na Secretaria de Saúde, né? Então, é um momento onde as PICs podem contribuir, né? E aí a gente vai pontuando aqui, né? Recentemente, houve uma controvérsia aí com relação a essa publicação da orientação e saiu uma nota na Folha de São Paulo, né, criticando o Conselho, mas o Conselho, então, coloca uma nota explicativa explicando que nunca recomendou o PICs como tratamento medicamentoso, e sim, né, para divulgar as evidências científicas referentes às práticas integrativas durante a pandemia. E a gente vai mostrar que alguns trabalhos já estão publicados, alguma dessas práticas, né, atores responsáveis, envolvidos, associações, consórcio, né, os profissionais, os pesquisadores, enfim, os atores que atuam dentro dessas estruturas, né, já começaram a publicizar. Então, a gente vai falar um pouco disso, porque é importante. Estamos no SUS, precisamos fazer essa divulgação, porque é fundamental para quem está no SUS e que está meio que assim, em dúvida, né? A gente possa dar algumas orientações de como como que vem acontecendo, inclusive no Brasil, porque eu faço parte de grupos que discutem isso também. Colocando aqui, né, um documento que se vocês acessarem a página do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, que é composto, né, por pesquisadores do Brasil, né, existe um comitê de produtos naturais e esse comitê ele elabora 2 documentos importantes: o uso de PICs durante a pandemia de Covid, da homeopatia e da fitoterapia, né? É indicado principalmente para atenção primária em saúde e para casos leves, né? Casos leves dentro da atenção primária. Também temos que lembrar que o Ministério da Saúde, a Secretaria de Ciência e Tecnologia,
em 8 de abril, ela publica no informe diário de evidências Covid-19, sintomas leves de Covid, tem estudos preliminares que orientam o uso de medicamentos homeopáticos para casos leves. Isso é muito importante para a homeopatia. A homeopatia é muito importante nos cuidados integrativos durante a pandemia. Os primeiros relatos de Covid, né, em que a homeopatia foi utilizada como prática complementar, tiveram origem no Irã, né, e foi feito por um médico homeopata. Então tem aí o link, né. Eu quero dizer que, sim, que nós estamos juntos, né, com vários grupos, formando uma unidade. Quero agradecer, né, a equipe de Santa Catarina, a equipe de Betim, de Juiz de Fora, que tem conversado comigo, que eu procuro apoio, que eu procuro conversar, e a gente vem trocando muitas informações, e aos grupos também de WhatsApp que a gente tem, onde também as pessoas socializam, né, os colegas, que apoiam o SUS para que a gente consiga se fortalecer cada vez mais. Tem vários países adotando diretrizes para prevenção e tratamento do Covid com homeopatia, né? De forma complementar às diretrizes adotadas pela OMS, certo? A Índia, em fevereiro de 2020, também publicou a indicação de vários recursos complementares, sobretudo a homeopatia e a medicina ayurvédica, né? E também, né, tem um protocolo homeopático que foi preparado pelo Conselho Central de Pesquisa em Homeopatia e que foi divulgado no site oficial do Ministério da Índia, Ministério da Saúde. Também a Agência Cubana de Notícias, desde abril de 2020, né, divulga um complexo homeopático, Prevengo Vir, né, que tem aplicado em instituições sociais, né, para o pessoal da linha de frente do confronto ao Covid, e essa distribuição ela vai se dando nos centros de atenção primária do país, né? E eles pretendem, então, expandir para várias regiões do país como parte das estratégias de vigilância epidemiológica. No Brasil, a Associação Médica Homeopática Brasileira também publica um estudo preliminar que serviu de base para aquela orientação do Ministério da Saúde, né? Então, assim, tem vários médicos trabalhando em função de definir o gênio epidêmico, quer dizer, um medicamento que possa cobrir a maior parte dos sintomas gerais da Covid e, consequentemente, prevenir, né, complicações, prevenir, vamos dizer assim, diminuir aqueles agravos e os sintomas do Covid-19. Mais na prevenção, né, do agravamento dos sintomas. Existe um protocolo de prevenção de profissionais do Hospital do Servidor Público de São Paulo também, que foi proposto pela Associação Brasileira de Reciclagem e Assistência em Homeopatia, né? Então isso é muito importante, esse trabalho, esse protocolo vocês acessam pelo site da ABRA, né? E eles estão fazendo, então, estão aguardando a autorização do CONEP também, né? Porque é uma pesquisa. Existe um outro protocolo de clínica do Departamento Científico da Associação Paulista de Homeopatia, né, para avaliar a eficácia e a segurança dos medicamentos homeopáticos individualizados no tratamento e na prevenção da epidemia de Covid, né? Tem um outro protocolo citado também de resultados terapêuticos da homeopatia em pacientes suspeitos ou confirmados, desenvolvido por um médico homeopata, o Dr. Flávio Dantas. O Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa também é um consórcio, uma instituição, né, muito importante, né, é um grupo de pesquisadores, um pouco recente, mas já está dando muitas produções, é muito importante o trabalho que eles vêm disponibilizando, né, e
Vocês podem acompanhar pelo site, né? Eles estão, inclusive, sugerindo, né, que a gente consiga registrar as informações que são observadas a partir, né, das pessoas tratadas com homeopatia ou com outras intervenções no âmbito da abordagem integrativa da saúde, e vocês podem acessar, né, o documento todo, que está lá no site do Consórcio Acadêmico Brasileiro, para entender que é possível a gente gerar evidências no enfrentamento da pandemia a partir desse acompanhamento dessas condutas. E no Brasil, vários estados, né, já começam a implantar a homeopatia. Vários municípios de Santa Catarina, o estado de Minas Gerais, estado de São Paulo, o Espírito Santo, em Vitória a gente está construindo um protocolo, e o estado do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, a cidade de Campo Grande. Bom, e a fitoterapia, né? A fitoterapia também pode ser aplicada para a prevenção e não ainda para o tratamento, mas para tratar sintomas que as pessoas possam vir a ter em função de sintomas respiratórios, ou estresse, ou ansiedade, né? Então, existe um rol de plantas medicinais e fitoterápicos. O consórcio também publicou, né, uma relação de plantas e fitoterápicos. Vocês acessando o site, vocês vão encontrar. E nós, em Vitória, também produzimos um documento para orientar os profissionais de saúde com relação a alguns sintomas que as pessoas possam vir a ter nesse momento inicial, né, de uma virose, onde você ainda não sabe se é Covid ou não, mas que podem ajudar a amenizar aqueles sintomas, né, de febre ou de tosse, né, para fortalecer, por exemplo, o sistema imunológico. O alho sativo, né, pode ser usado como preventivo. Para reduzir o estresse, a ansiedade, as plantas calmantes, né, camomila, melissa, erva cidreira, né, o gengibre e o boldo para reduzir as náuseas e vômitos, né. E se forem tratados, né, a questão da tosse, o guaco, que é uma planta que a gente tem aqui, e outras plantas que nós temos nas hortas, nas unidades de saúde, em algumas, como no viveiro de plantas, a hortelã da folha grossa, a tanchagem, o manjericão, a romã e o tomilho. Uma receitinha de escalda-pés também pode ser, né, utilizada para aquecer, né, os pés, os membros inferiores. É bem interessante, melhora a circulação, porque tem o alecrim, o eucalipto, que também auxilia, né, no equilíbrio ali da febre ou da tosse. Bom, então citando aí o Consórcio Acadêmico Brasileiro, né, que produziu um documento com base em plantas medicinais e fitoterápicos contidos no Memento Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira e no Formulário Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira também. São 2 documentos que vocês acessam tranquilamente pelo site da Anvisa, né? Dizendo que os jardins terapêuticos nos serviços podem ser aproveitados para utilização dessas plantas medicinais que são cultivadas, para que a população possa, né, fazer o uso. Se ela não tem em casa, elas podem ser orientadas a buscar no serviço, caso tenham, né? As hortas e os jardins terapêuticos, por exemplo, são atividades que funcionam muito com oficinas, grupos, né, de pessoas ali envolvidas. Nesse momento, a gente orienta os pacientes por orientação por telefone, né? Se eles forem usar alguma coisa, pode ir lá na unidade pegar? Pode ir na unidade pegar, né? As unidades básicas de saúde estão funcionando. O que não vai acontecer são as reuniões e os encontros, né, próximos, né? Vamos ter que manter esse distanciamento protocolar, seguindo as recomendações da Vigilância Sanitária Municipal.
As práticas corporais também são práticas integrativas que o município pode desenvolver, né? O município de Vitória, ele tem a yoga como uma prática corporal integrativa. No momento, esse serviço ele está suspenso, mas existe, né, uma orientação para buscar o link no site da prefeitura, onde ali as pessoas vão poder fazer as atividades que estão suspensas presenciais, à distância, em casa, e já teve assim muitas visualizações, né? Podem também ser produzidos videoaulas ou folder para ser encaminhado pelo WhatsApp dos pacientes, né? A musicoterapia e a arte-terapia aqui funcionam no Centro de Atenção Psicossocial, né? Nos CAPs. Essas atividades coletivas diárias, elas são suspensas pela necessidade de distanciamento social, né? E aí, o que pode ser criado, né? Um ambiente de bem-estar e tal, com aqueles pacientes que passam ficam um período, que eles estão em semi-internação. Então, nesses casos, é necessário a aplicação de algumas práticas, mas, no entanto, elas precisam ser realizadas ao ar livre, e aí a gente fica mais com as corporais, tipo relaxamento, onde você, com poucas pessoas, você pode manter uma distância de 1,5 m e praticar ali algumas atividades corporais com poucas pessoas nas quadras, né, onde tem uma área aberta. Por quê? Porque essas pessoas do CAPS, elas têm uma grande situação de ansiedade, principalmente no CAPS álcool e drogas, né? Onde as pessoas estão ali precisando de um apoio, e a gente sabe que as práticas podem ser utilizadas ali com um certo cuidado de uma equipe, né? Mantendo o distanciamento protocolar e as recomendações da Anvisa. O que não pode ser feito é a acupuntura, né? O que não pode ser feito, né, são as práticas de muita aproximação, né? Em função de toda essa situação agora, atual, né? A imposição de mãos e o reiki, por exemplo, o reiki, né, que é muito interessante para você alinhar os centros bioenergéticos do corpo, que são os chakras, promovendo esse equilíbrio energético para o bem-estar físico e mental. Existem evidências do que o reiki pode ser muito eficaz em caso de dor, de ansiedade. E na vigência do Covid, a nossa sugestão é que seja aplicado o reiki à distância por um profissional formado em nível 2, né? E a gente tem um projeto para atender os profissionais de saúde também dessa forma, né? Eu queria lembrar, então, que eu não coloquei aqui para não estender o tempo, a homeopatia e a acupuntura, elas estão dependendo de onde elas estão, quer dizer, se elas estão na atenção primária, né? Esses profissionais podem atender mantendo aquela distância e mantendo a regulação, né? Toda direitinho, conforme a Anvisa municipal orienta, eles podem atender. No município de Vitória, no entanto, a homeopatia ela está no centro de especialidade. Então, lá o atendimento é base na telemedicina. No caso da acupuntura, é mais difícil fazer, impossível, né? Porque você tem que ter aproximação com o paciente. Então, nesse caso, se os profissionais, né, podem fazer orientação, dependendo da situação de saúde, orientação de acupressão, né? Que é uma naqueles pontos dos meridianos, né? E que, se houver, né, possibilidade de fazer essa orientação, fica a critério do profissional de fazer ou não. Aí estão as referências. Obrigada pela atenção.